Seja muito bem-vindo ao meu canal Conhecendo as Escrituras. Na aula passada, a gente falou sobre o milênio e nós falamos aonde a Bíblia ensina sobre o milênio. Nessa segunda aula, nós vamos saber como sabemos que realmente são os 1000 anos. Na aula passada, eu deixei claro e expliquei Apocalipse capítulo 20. Na aula de hoje, eu vou trazer alguns textos do Apocalipse e vou mostrar para vocês alguns textos que não são simbólicos, mas sim esses textos, eles são textos literais. Se inscreva no canal, ative o sininho para que esse vídeo chegue para mais pessoas, que esse vídeo se torne relevante. Então eu quero deixar um texto áureo para a nossa aula de hoje, um texto introdutório, que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 10, e venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Esse reino aponta para o reino milenar de Cristo, é o que nós estamos estudando na nossa matéria, tá? Então, nós vamos aqui hoje falar sobre alguns textos da Bíblia e eu vou mostrar para vocês que não são textos simbólicos, tá? Então, pega a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 11, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Aqui é um texto literal. As 2 testemunhas aparecerão na Praça São Pedro, e aqui nós vemos um número que é 1260 dias, totalizando 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio é a pré-tribulação. Então aqui nós vemos nesse texto que não é um texto simbólico, mas sim um texto literal quando refere-se às 2 testemunhas. Apocalipse capítulo 11, versículo 13, você vai continuar e você vai ver o que está escrito aí. Tem outro número aí que fala aí. Naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Aqui nós vemos que quando as 2 testemunhas elas morrerem, a Bíblia diz que elas, depois de 3 dias, elas ressuscitarão. E a Bíblia diz que o sopro de Deus, elas serão levadas ao céu na presença de todos. E depois disso haverá um terremoto, que a Bíblia deixa muito claro em Apocalipse que esse terremoto matará 7.000 pessoas. Aqui nós podemos entender que é um número literal. Esse não é um número simbólico, né? Percebemos que esse número é um número literal. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Aqui nós vemos um ministério dos 4 anjos, que é um assunto que eu não vou entrar porque não faz parte da nossa matéria, só estou dando aqui uma prévia de alguns números na Bíblia, no Apocalipse, que não são simbólicos, são números reais que está escrito na palavra do Senhor. Em Apocalipse capítulo 8, versículo 6, aqui está também um número expressivo que alguns acham que é simbólico. Em Apocalipse capítulo 8, verso 6, nós vemos aqui o ministério dos 7 anjos com as 7 trombetas. Esse número também é um número literal. Sim, existem esses 7 anjos que tocarão as 7 trombetas que nós sabemos do Apocalipse. E um texto muito legal também, que nós conhecemos como 144.000 selados, alguns acham esse número simbólico. Vamos ler. E eu vi o número dos assinalados, que eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Ruben, da tribo de Gaze, 12.000, da tribo de Aser, 12.000, da tribo de Naftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Zacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, e da tribo de Benjamim, 12.000. Esses são os assinalados que estarão aqui na terra, os 144.000 assinalados que receberão o selo de Deus para que as pragas não venham atingir eles, tá? Então nós vemos aqui algum desses textos
Eu vou ler para vocês uma citação aí, acompanhe no slide. Não há motivo textual para rejeitar a posição do reinado literal de 1000 anos, como escrito em Apocalipse 20, versículo 2 ao 7, que foi o nosso texto áureo. O número 1000 aparece 6 vezes nessa passagem, que destaca a importância do seu sentido literal do número. Mas todos os números que o Apocalipse menciona devem ser interpretados como simbólicos? Uma pergunta. Eles não têm significado de números comuns, literais, como 7, 42, 1260 dias, como eu li nas duas testemunhas. Não devem ser interpretados literalmente? Como interpretar a referência às duas testemunhas em Apocalipse 11, verso 3? Nós vemos que nem tudo no Apocalipse é simbólico. Nem tudo que está escrito no Apocalipse é algo simbólico. Nós temos que entender as profecias e as interpretações dos textos. Então, aqui na nossa aula de hoje, eu quero deixar claro para que você entenda que nem tudo que está escrito no Apocalipse é simbólico, para que você entenda, tá? É um livro de difícil compreensão, tá? Eu não vou poder estar explicando outros assuntos no nosso cronograma da nossa aula. Amém? Então eu quero terminar deixando esse versículo aqui para todos vocês. O número apresenta o cubo perfeito de 10, que é o número de perfeição quantitativa. Quero deixar para os irmãos o exemplo do arrebatamento, para que os irmãos entendam o que eu quero dizer. Tem algumas linhas teológicas que acreditam que nós vamos ser arrebatados, Jesus virá nos buscar no meio da grande tribulação, ou seja, 3 anos e meio na onde o anticristo estará reinando, perseguirá as pessoas que estiverem, a igreja na cabeça deles. E a minha linha teológica, eu acredito que Jesus voltará de uma forma repentina e buscará a sua igreja. E depois que a igreja subir para o arrebatamento, nós vamos estar nas bodas do Cordeiro e nós vamos receber o galardão durante os 7 anos. Quando a igreja for arrebatada, vai abrir o primeiro selo, o selo do Apocalipse. Abrirá os primeiros selos do cavalo branco, que representa o anticristo. Ele aparecerá, tá, para governar como um governador. Ele, o falso profeta, que vai ter prodígios e sinais de mentira, como o apóstolo Paulo disse. E haverá o próprio Satanás. Haverá essa trindade satânica sobre a terra. É isso que eu acredito. Nós estamos se preparando para encontrar com Jesus, com o Senhor dos Exércitos, no arrebatamento, no arpazo. Então, eu deixo essa curiosidade para os irmãos, mas nosso assunto não é o arrebatamento. Nosso assunto é sobre o milênio, tá? Acompanhe comigo na tela para a gente terminar a nossa aula de hoje. A esperança do reino de 1000 anos não começou com João. Na verdade, ela aparece como algo já determinado, fixo e uma expectativa firme, familiar, necessitando apenas de um nome, de algo peculiar e de muita importância e ligada profundamente à vida cristã. Lembra na nossa aula passada? Eu trouxe alguns textos que apontam para o milênio. Então o milênio ele já foi discutido, falado, Deus usou a vida dos profetas para já nos ensinar como será esse tempo glorioso, onde as pessoas terão os anos das árvores, os animais voltarão a ser dóceis, Jesus estará reinando como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então na aula passada, se você não viu, entre aí na minha página e assista a aula passada para você ver o nosso cronograma de tudo que nós vamos aprender ao longo desse estudo. Amém? Então eu fico por aqui. Amém? Deixo o meu abraço, presbítero Rafa Alves. Curta o nosso vídeo, se inscreve no canal, porque aqui é um estudo que eu estou passando para vocês, aprofundado do milênio. Então hoje nós aprendemos nesse estudo, na aula de hoje, nós aprendemos como sabemos que são 1000 anos literais, tá? Então eu deixei aqui alguns textos, falamos aqui sobre os 144.000, falamos aqui sobre as 7 trombetas, falamos sobre as 2 testemunhas, que está um número lá, 1260 dias, que é o equivalente a 3 anos e meio, tá bom? Então, não perca a próxima aula e vamos continuar nessa graça aí. E na próxima aula eu vou falar sobre o milênio. É no céu ou na terra? Nós vamos aprender também sobre
essa questão que praticamente eu falei na primeira aula. Falei na primeira aula que Jesus virá como Rei dos Reis. Então, se Jesus está voltando com a igreja para a terra, nós já sabemos a resposta. Mas aqui eu vou estar explicando com mais detalhe através da nossa aula, tá bom? Um grande abraço. Deus abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.